Meus irmãos, hoje falaremos acerca da carta que Cristo enviou à igreja em Éfeso. A cidade em Éfeso era um centro comercial, cultural e religioso que ficava no Império Romano. E essa cidade, ela tinha um grande poder na parte religiosa, aonde atraía várias pessoas de diversas localidades para vir até Éfeso cultuar uma deusa chamada Diana. Diana era conhecida como a deusa da fertilidade. E encontrando uma certa estátua que se referia a essa deusa, ela aparece com mais de 20 seios, como a deusa da fertilidade e da maternidade. E sobre o seu culto, a forma litúrgica dos seus adoradores era a prática de sacrifícios e também de prostituição, onde muitas sacerdotisas ficavam no templo para poder ter contato com vários homens e assim ter vários filhos que depois disso ficariam abandonados naquela cidade. Era nesse contexto que a igreja em Éfeso foi fundada e várias pessoas tiveram participação na plantação da igreja naquela cidade, como o casal Áquila e Priscila e também o apóstolo Paulo. Mas no capítulo 2 de Apocalipse, o Senhor Jesus, enviando a carta à igreja, após 40 anos de fundada, ele traz para aquela igreja uma mensagem, e essa mensagem trazia elogios, trazia repreensões e também promessas. Vamos ver. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse nos diz: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e os não são, e tu os achaste mentirosos. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele manda essa mensagem à igreja e diz que ele conhece as suas obras. Cristo conhecia as obras daquela igreja, sabia o seu trabalho, sabia a sua paciência e sabia também a sua resistência contra os falsos apóstolos e os falsos mestres com seus falsos ensinamentos. Jesus Cristo elogia a igreja pela sua postura em não aceitar dentro dela o falso ensinamento. Por isso, ela sofria guerreando não só contra os judeus que não concordavam com o cristianismo, mas também ela guerreava contra os falsos profetas e falsos ensinadores da palavra de Deus. Então, Jesus Cristo, ele manda essa mensagem elogiando a igreja pela postura que ela tinha diante dessa situação. Apesar do trabalho, da paciência e da resistência contra os falsos ensinamentos, Jesus tinha uma reprimenda contra aquela igreja. Jesus tinha uma palavra de advertência para que ela retornasse o seu primeiro amor. Ela batalhava, ela tinha paciência, ela estava fazendo a obra de Deus, mas em dado momento ela deixou de viver o verdadeiro amor em Cristo Jesus. Talvez aquela igreja ela estivesse vivendo no automático. Não pecava na situação de não obedecer os falsos ensinamentos, ela evangelizava, ela trabalhava para o Senhor, mas não sentia aquele desejo como do princípio. Ela podia fazer todas essas coisas, mas ela não estava fazendo com o coração inteiramente para Cristo e por Cristo. Então Jesus a repreende para que ela lembre aonde ela tinha caído
e viesse a se arrepender e voltasse ao seu primeiro amor. Por isso, queridos, vamos permanecer firmes na presença de Deus. Vamos manter em nosso coração a chama do primeiro amor. Não vamos deixar que as lutas, as perseguições da vida venham influenciar a nossa vida com Cristo, a tal ponto de deixarmos o nosso primeiro amor. Então, que nós possamos resistir, mantendo sempre firme em nosso coração a certeza de que Cristo é o centro da nossa vida e da nossa existência. Que Deus em Cristo te abençoe e te espero no próximo capítulo, em nome do Senhor Jesus Cristo.